Bem-vindo ao curso de Introdução ao Álgebra Linear. Eu sou o Marcos Paulo e nesse episódio vamos falar sobre determinantes. Antes da gente falar em si sobre o que é o determinante de uma matriz, primeiro vamos definir permutações sobre um conjunto. Então eu peguei aqui um conjunto Sn dos elementos inteiros positivos de 1 até n. E nós vamos chamar de permutação do conjunto Sn qualquer função bijetora sigma de S em S. A notação para uma permutação é nesse formato, digamos, matricial, onde a imagem de 1 é sigma de 1, a imagem de 2 é sigma de 2 e assim por diante. A imagem de n é sigma n. Se a gente considerar o conjunto S2, formado então por 1 e 2, existem duas permutações possíveis para esse conjunto. A primeira delas é aquela que a imagem de 1 é 1 e a imagem de 2 é 2. Como a imagem de cada elemento é o próprio elemento, nós vamos chamar esse tipo de permutação de identidade. E uma outra permutação que pode ser feita no conjunto S2 é aquela em que o 1 tem imagem 2 e o 2 tem imagem 1. Se olharmos o conjunto S3, ou seja, 1, 2 e 3, existem 6 permutações possíveis. A identidade, que é uma delas, aquela que leva o 1 nele próprio, o 2 no 3 e o 3 no 2, a que leva o 1 no 2, o 2 no 1 e o 3 no próprio 3, aquela que faz 1 no 2, 2 no 3 e 3 no 1, a permutação que leva 1 no 3, 2 no 1 e 3 no 2, e a permutação que leva 1 no 3, 2 no 2 e 3 no 1. Dadas duas permutações distintas, sigma e tal, ambas definidas no mesmo conjunto Sn, então existem n fatorial opções de permutação para sigma e para tal, evidentemente, se você representar por tal. Veja que para o conjunto S2, que tem dois elementos, fatorial de 2 é 2. Temos então só essas duas permutações. E como foi dito aqui no exemplo 2.2, o conjunto S3 tem 6 permutações. 6 corresponde ao fatorial de 3. É fácil de provar isso porque se você olhar para a notação de permutação, para escolher a imagem do 1 você tem todas essas opções aqui, ou seja, n opções. Então, a imagem do 1, se ela for escolhida primeiro, ela tem que ser retirada desse conjunto que tem n elementos. Então, nós temos n opções para a imagem do 1. Como a função é bijetora, a imagem que eu escolhi para o 1 não pode ser escolhida para os demais elementos. Assim, o 2 tem n-1 possibilidades de imagem. Todos os elementos daqui, exceto aquele que eu escolhi para ser o sigma de 1. E assim por diante, quando eu for escolher a imagem do elemento n, só vai ter um elemento nesse conjunto. Pelo princípio fundamental da contagem, eu multiplico n, n-1, etc., até 1, que é n fatorial. A composição de permutações ainda é uma permutação. E a função inversa da permutação sigma também é uma permutação. De agora em diante, por simplicidade, ao invés de denotar sigma dessa forma, a gente vai representar sigma simplesmente como uma ênupla ordenada, formada pelos elementos J1, J2, etc., Jn, onde cada Ji desse é um número dentro do conjunto de 1 até n. Então, o primeiro elemento, J1, é a imagem do 1, o segundo elemento J2 é a imagem do 2, e assim por diante. O elemento Jn, o último elemento dessa ênupla ordenada, é a imagem do n. Agora vamos definir o que é uma inversão na permutação. A gente vai dizer que ocorre uma permutação se um número inteiro precede um número inteiro menor que ele. Por exemplo, se nessa sequência você tiver o elemento 6 e depois o elemento 4, então houve uma permutação, porque o 6 é maior que o 4. O 6 precede o inteiro menor que ele, o 4. E a paridade de uma permutação é a paridade do número de inversões que ocorre na permutação.
Se houver 3 inversões na permutação, então temos uma permutação ímpar. Se houver 8 inversões em uma permutação, a permutação é par. E por último, o sinal da permutação. Se a permutação for par, nós vamos dizer que o sinal dela é 1. E se a permutação for ímpar, o sinal dela será -1. Exemplo 2.3, qual é o número de inversões das seguintes permutações? Começando aqui pela letra A, eu tenho 5, 2, 1, 3 e 4. Como não tem nenhum elemento antes do 5, então não há inversões. Por isso a gente pode começar a fazer análise a partir do segundo elemento da ênupla ordenada. Antes do 2, existe um número que é maior que ele, o 5. Só aí já temos então uma inversão. Olhando para o 1, existem 2 números maiores que 1 e que vem antes dele. No caso, o 2 e o 5, mais 2 inversões. Antes do 3, o único número que aparece que é maior que 3 é o 5, mais uma inversão. E antes do 4, o único número que é maior que ele é o 5, então também temos mais uma inversão. Uma daqui, 2, mais uma, são 5 inversões, fazendo com que a permutação sigma seja ímpar e, consequentemente, o seu sinal é -1. Olhando agora para a permutação 4, 1, 2, 5 e 3, antes do 1 tem o 4, então é uma inversão. Antes do 2, maior que o 2, só tem o 4, mais uma inversão. Antes do 5, todos os números são menores que 5, então aqui não teve inversão. E antes do 3, nós temos 2 números maiores que 3, que são o 4 e o 5. Daí mais 2 inversões, totalizando 4 inversões, o que faz com que a permutação sigma seja par e, lógico, o sinal dela é 1. Agora, olhando para a permutação 1, 2, 3, 4, 5, da esquerda para a direita os elementos estão todos em ordem crescente, então aqui não tem inversões. A permutação sigma é par, porque 0 é par, e, consequentemente, o sinal de sigma é 1. Um outro conceito que vamos precisar é o de produto elementar de uma matriz quadrada de ordem n. Um produto elementar é formado por elementos da matriz dos quais não há 2 ou mais elementos pertencentes à mesma linha ou à mesma coluna. Olhando para a matriz de ordem 2 por 2, para eu formar um produto elementar com o A11, eu não posso envolver nenhum elemento mais da primeira linha, nem da primeira coluna. Só vai sobrar, então, o A22. E para eu formar um outro produto elementar com o A12, eu não posso envolver a primeira linha, nem a segunda coluna. Então, sobra apenas o A21. E então, os produtos elementares que a gente pode fazer são A11, A22 e A12, A21. De modo geral, cada produto elementar da matriz A tem esse formato: A1, J1, vezes A2, J2, até AN, JN, sendo J1, J2, Jn os elementos da permutação do conjunto Sn. E agora sim podemos ver a definição de determinante de uma matriz quadrada A de ordem n. O determinante é, por definição, a soma de todos os produtos elementares que você pode formar com os elementos de A multiplicado pelo sinal da permutação formada pelos índices de coluna de cada um desses produtos elementares. Então aqui eu tenho J1, J2, Jn, considerando a permutação sigma igual a J1, J2, Jn. Por exemplo, vamos calcular o determinante de 3 matrizes. Começando pela matriz que só tem um elemento A11. Então, para isso, a gente vai considerar o conjunto S1, formado por apenas 1. Como nós vimos anteriormente, o conjunto Sn tem n fatorial possibilidade de permutação. Como o n é igual a 1, fatorial de 1 é 1. E aí só temos uma permutação possível, aquela formada pelo elemento 1, que não apresenta inversões. Por isso, o sinal da permutação é 1.
Daí o determinante é a somatória do sinal da permutação. Nesse caso só tem um produto elementar que pode ser feito, que aliás tem apenas um único elemento, o elemento A11 da matriz, cujo sinal da permutação é 1, e aí o determinante de A é A11. Portanto, o determinante de uma matriz de ordem 1 é o único elemento que ela possui. Para a matriz quadrada de ordem 2, a gente vai ter que trabalhar com o conjunto S2, que nós já vimos que existem duas permutações possíveis, e nós vamos observar o número de inversões, a paridade e o sinal de cada uma delas. A primeira permutação que a gente pode fazer, por exemplo, é a identidade. Ela não tem inversões, como nós já vimos. Antes do 2 só tem 1 e o 1 é menor que 2, então não tem inversões. É uma permutação par e de sinal 1. A outra permutação possível é a 2, 1. Olhando para o 1, existe um número maior que ele antes dele. Por isso, há uma inversão, a permutação é ímpar e o sinal é menos 1. E agora vamos tirar todos os produtos elementares que podem ser feitos. Pelo exemplo 2.4, esses produtos elementares são A11, A22 e A12, A21. Então está aqui o A11, A22, tem que levar em conta também o sinal dessa permutação, que é 1, e o A12, A21, cujo sinal de permutação é menos 1, e por isso aqui está o menos. Eu coloquei 1 e 2 da primeira parcela, os índices de coluna de vermelho, porque eles vêm da permutação. E aqui na segunda parcela eu coloquei 2 e 1, nessa ordem, os índices de coluna em azul, por causa da segunda permutação que pode ser feita. E essa é precisamente aquela fórmula que você aprendeu no ensino médio. Produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. E esse é o determinante da matriz A de ordem 2. Para o determinante de ordem 3, coloquei aqui a matriz genérica e nós vamos ter que trabalhar com o conjunto S3. Nós vimos anteriormente que o conjunto S3 tem 6 permutações possíveis. Então a gente tem que analisar cada uma delas, a paridade, o sinal e o produto elementar que elas geram. Como sabemos, a permutação identidade é 1, 2 e 3, não tem inversões, ela é par. O sinal do produto é 1 e o produto elementar formado é A11, A22, A23, 1, 2 e 3, os índices de coluna, na mesma sequência que eles aparecem na permutação sigma. Outra permutação que a gente pode fazer é 1, 3, 2. Olhando para o 3, à esquerda dele só tem números menores que ele, 0 inversões. À esquerda do 2, o único número maior que ele é o 3, então tem uma inversão no total. A permutação é ímpar, o sinal dela é menos 1. E o produto elementar que deve ser formado aqui é menos do sinal da permutação, A11, A23, A32. Os índices em azul 1, 3 e 2 são os índices de coluna e que são os mesmos elementos da permutação 1, 3, 2 que está aqui na primeira coluna. Da mesma forma, você faz a análise para as outras 4 permutações. Eu recomendo que você pause o vídeo e dê uma olhada em cada uma delas. Se tiver alguma dúvida, pergunte aqui comigo. Então, o determinante da matriz A vai ser a soma de todos esses produtos elementares, já incluindo o sinal de cada um deles. Eu vou começar escrevendo aqueles que têm sinal positivo. Então, A11, A22, A33, mais A12, A23, A31, mais A13, A21 e A32. E depois os negativos. E aqui estão todos eles escritos em sequência. Observe que A11, A22, A33 são os elementos da diagonal principal. A12, A23, A31 estão aqui em uma diagonal paralela principal.
assim como A13, A21 e A32, que estão bem aqui. O A13, o A22 e o A31 formam a diagonal secundária. E esses dois produtos que estão aqui são de elementos que estão aqui em paralelo à diagonal secundária. De modo mais prático, para você calcular o determinante de ordem 3, você repete a primeira e a segunda colunas do lado da terceira e faz os produtos no sentido da diagonal principal, mantendo o sinal do produto, porque eles são de permutações com sinal mais 1, e faz todos os produtos em relação à diagonal secundária e depois troca o valor do sinal, porque olhando como produtos elementares, as permutações que os originaram têm sinal negativo, menos 1. E essa é aquela que você aprendeu no ensino médio como a regra de Sarri. Este desenho que está aqui foi feito pelo professor Antero Neves, do qual eu recomendo muito os vídeos caso você queira aprender um pouco mais sobre o LaTeX. Quando você coloca os elementos de uma matriz sobre barra simples, isso significa que você está calculando o determinante da referida matriz. E aí não é necessário você escrever a expressão det de A, que já está subentendido que você vai calcular o determinante dessa matriz quando você escreve dessa forma. Exemplo 2.7, vamos calcular o determinante da matriz de primeira linha, menos 3 e 5, segunda linha, menos 4 e 6. Como aprendemos, basta fazer o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, menos 3 e 6, que estão aqui, menos 5 multiplicado por menos 4, o que resulta em 2. Agora, um determinante de ordem 3, onde eu tenho menos 3, 1 e 2 na primeira linha, menos 5, 4 e menos 6 na segunda linha, 0, 2 e 7 na terceira linha. E agora eu teria que entrar com essa fórmula. Mas, como eu disse, não é necessário você memorizar. Basta repetir a primeira e a segunda colunas do lado da terceira. E aqui estão. Agora fazemos o produto no sentido da diagonal principal, começando aqui com menos 3, 4 e 7. Depois, menos 1, 6 e 0, que vai dar 0. E 2, 5 e menos 2. Esses são os produtos elementares obtidos a partir de permutações pares. Agora, no sentido da diagonal secundária, 2, 4 e 0, que vai dar 0, com sinal de menos, porque o produto dos elementos da diagonal secundária é um produto elementar formado a partir de uma permutação ímpar. Assim como menos 3, menos 6 e 2, menos aqui, e 1, menos 5 e 7 com menos aqui. Então, nós temos menos 84, menos 20, menos daqui com 36, menos daqui com menos 35. Portanto, o determinante é menos 105. Vamos terminar com essa equação em que eu tenho um determinante de ordem 2 igual a um determinante de ordem 3. Primeiro, resolvendo o determinante de ordem 2, produto dos elementos da diagonal principal, 3x vezes menos x, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, 2x e 4. E para o determinante de ordem 3, a gente está repetindo aqui a primeira e a segunda colunas do lado da terceira e faz os produtos elementares. O da diagonal principal, x menos 1, 1 e 2x. Depois, 2 menos 1 e 3x, que está aqui. Agora, 0, x, x mais 1, que vai dar 0, então nem vou colocar. E os produtos em relação à diagonal secundária. X, 1 e 3x, está aqui, trocando o sinal do produto. X menos 1 e x mais 1, trocando o sinal do produto. E 2, 0 e 2x, que como vai dar 0, eu não vou colocar. E essa expressão simplifica para
Menos 3x ao quadrado menos 8x igual a menos 8x menos 1. E após o cancelamento do menos 8x, fica 3x ao quadrado igual a 1, de onde se conclui que o x é igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 3. Nessa aula você pode comprovar por que os determinantes de ordem 1, 2 e 3 são aqueles que normalmente você vê no ensino médio sem qualquer tipo de explicação. Então, para um determinante de ordem 4, nós teríamos que calcular as 24 permutações possíveis, consequentemente somar 24 produtos elementares. Dessa forma, o determinante de ordem 4, mesmo por permutação, pode ser bastante complicado. No próximo episódio, nosso objetivo é desenvolver um método para calcular determinantes sem recorrer à permutação. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, curtir, comentar e tirar suas dúvidas aqui comigo. Eu vejo você na próxima aula. Até lá e bons estudos!